Confusão marca a sessão de hoje da Assembleia Legislativa. Aprovado o projeto que prorroga mandatos de conselheiros tutelares. Feiras e mercados em situação precária em São Luís. Na edição de hoje você vai ver os perigos nas áreas de risco da capital e ainda aumentam os registros de violência contra a mulher. Tudo isso e muito mais agora no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para você. E a edição de hoje começa com política. Vamos ao nosso giro de política do Maranhão Acontece de hoje. E a gente começa pela Assembleia Legislativa. A sessão de hoje foi marcada por muita confusão. O deputado Bira do Pindaré se desentendeu com o deputado Roberto Costa, depois de mais uma vez levantarem na Casa Parlamentar a invasão nas casas do programa Minha Casa Minha Vida em São José de Ribamar. As imagens da discussão do plenário foram parar na internet. Os parlamentares se agrediram verbalmente dentro do plenário. Os ânimos foram apaziguados pelo deputado Marcos Caldas. O problema é que Roberto Costa acusou novamente Bira do Pindaré de ter sido um dos incentivadores para que acontecesse a invasão de casas em Ribamar. E vamos continuar com os assuntos de política, hoje também falando da Câmara Municipal. Vamos ao nosso giro com o Joelson Braga. Boa noite, Joelson. Olá, boa noite. Na sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa, o tema saúde motivou uma discussão calorosa entre o deputado governista Magno Bacelar e o oposicionista Marcelo Tavares. Acompanhe. E a governadora de Vossa Excelência pegou 6 bilhões de reais emprestado e não resolveu o problema do esgoto aqui de São Luís e nem vai resolver. Aqui em São Luís, deputado Magno, e no Maranhão inteiro, todos os indicadores sociais são vergonhosos. Acompanha os números. Agora, nós não podemos querer crucificar o governo do estado do Maranhão, deputado Marcelo Tavares, por tudo aquilo de errado que aconteceu, principalmente no recente governo da oposição. Esta discussão foi motivada por declarações do secretário da Casa Civil, João Abreu, sobre privatizações em alguns setores do governo. O deputado Rubem Júnior foi quem trouxe à tona o caso e disse que não há nada de novo nas declarações e citou os hospitais do estado, que, segundo o deputado, já estão privatizados há muito tempo e uma empresa particular é quem os administra. Outro assunto desta quarta-feira foi o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei que proíbe o uso de comanda em bares, restaurantes, boates e casas de show. O presidente da comissão, o deputado Edilásio Júnior, falou sobre a tramitação do projeto. Você compra lá 10 fichas de água mineral, 10 fichas de cerveja, de refrigerante, consome, após o consumo você vai e compra mais ficha, enfim. Diferentemente do que era antes, algumas boates que você tem um cartão, consome nesse cartão e depois vai pagar e cria aquelas filas no final da noite e que por conta do que houve no Rio Grande do Sul, no município de Santa Maria, aquela tragédia, que os seguranças tentaram barrar alguns estudantes quando foram sair, por conta disso que ele teve houve essa provocação dele com relação a esse projeto de lei. Agora, aqui na Câmara Municipal, o dia foi de discussões sobre a situação de feiras e mercados da capital. A audiência pública proposta pelo vereador Pedro Lucas busca encontrar soluções para um antigo problema que mexe com a vida de boa parte da população. A situação das feiras e mercados da cidade constitui um caso de saúde pública. E a situação se agravou com o início do período chuvoso. Por isso, o tema atraiu tantas pessoas nesta quarta-feira no plenário e na galeria da Câmara Municipal. O vereador Pedro Lucas, autor da proposta, disse que é urgente que se façam ações imediatas para que a situação deste tão importante setor seja resolvida. O estado das feiras e mercados se encontra de péssima qualidade. A população sofre muito, há mais de 10 anos nenhuma reforma foi feita. O que a gente pretende aqui é que o secretário da CEMAPA traga ações concretas. A audiência abriu espaço para que representantes dos setores atingidos pelo problema fizessem explanação. Segundo o secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Marcelo Coelho,
Atualmente são 28 mercados e 36 feiras, que estão à disposição da comunidade da capital. Reconheceu os problemas e disse que desde janeiro vêm sendo feitos estudos para traçar um diagnóstico real da situação. A presidente do Sindicato dos Feirantes de São Luís, Ivanilde Sampaio, fez um discurso inflamado e disse que há muito tempo nada é feito para melhorar a situação das feiras. Desde que as associações receberam essas feiras, nós deixamos de receber recurso financeiro. E os melhoramentos que tem nos mercados, eles são feitos pelos próprios feirantes, através de suas associações, com recurso público próprio. E esses recursos são muito pequenos, porque todos os encargos sociais de funcionamento é por conta das associações. Um problema que ficou evidente na apresentação do secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Marcelo Coelho, é que não há dinheiro para recuperar todas as feiras e mercados da capital. Segundo ele, a prefeitura busca parcerias para equacionar o problema, mas adiantou que a Feira do Anil será a primeira a ser recuperada e que as obras estão em processo de licitação. Nós estamos preparando os projetos de reforma desses mercados, que são os mercados que estão hoje numa situação de difícil sustento, porque eles estão com estrutura comprometida. Então eu pedi um laudo da Defesa Civil de todos esses mercados e aqueles que tiverem o estado mais grave, nós vamos priorizar as reformas. E o secretário Marcelo Coelho me confirmou que o projeto Bom Peixe vai mudar de nome, passará a se chamar Peixe na Mesa e em breve volta com muitas novidades. Eu volto com você. E ainda nesta edição, vamos mostrar uma reportagem completa sobre a situação das feiras e mercados de São Luís. E o governo do estado assinou convênios para a melhoria da educação no Maranhão. Durante o evento, também foi lançado o programa Música na Escola e ministrada a aula inaugural do programa Maranhão Profissional. Essa etapa é voltada para alunos da terceira série do ensino médio. A implementação do programa Brasil Alfabetizado vai ter a duração de 8 meses e vai atender a 162 municípios. E foi realizado na tarde de hoje o julgamento dos recursos dos candidatos do 5º Constitucional. A lista tríplice foi indeferida, o que fez a OAB voltar a estaca zero na indicação para a vaga de desembargador. O julgamento dos recursos começou às 3 da tarde e reuniu os 31 conselheiros da seccional da Ordem dos Advogados do Maranhão. Dos 20 candidatos que se inscreveram para disputar a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça, ofertada pelo 5º Constitucional, 3 tiveram os nomes indeferidos e não puderam concorrer à lista sextupla. Os recursos dos advogados Sami Jorge Murá, Daniel de Faria Jerônimo Leite e Valneide Abreu Oliveira foram apreciados pelos conselheiros da OAB. Até o fim da tarde, nenhum dos 3 recursos tinham sido votados. Mais de 100 gestores perderam o prazo para prestar contas. O prazo terminou na tarde de ontem. Foram 57 prefeitos e 64 presidentes de câmaras que deixaram de entregar suas contas ao TCE. Foram 26 prefeitos a mais do que no ano passado. O aumento da inadimplência em relação ao ano passado já era esperado pelo órgão, por se tratar de um período pós-eleitoral. Os gestores que não encaminharam ao TCE suas prestações de contas podem sofrer diversas punições, como pagamento de multa e até inclusão na lista negra do Tribunal de Contas. E veja a seguir, com o início do período chuvoso, aumentam os riscos de deslizamentos e inundações em áreas de São Luís. A gente volta já já. E no quadro de entrevistas de hoje, vamos falar sobre sustentabilidade e responsabilidade social, um tema em que muitas empresas vêm incorporando em seu dia a dia. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui Daniel Madorra, gestor do Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão. Boa noite, Daniel. Boa noite. Agora, aconteceu hoje uma oficina voltada para empresas ligadas ao Instituto. Como é que foi essa oficina e qual foi o objetivo dela? Então, essa oficina é uma primeira atividade que abre o ano de 2013 no diálogo do Instituto de Cidadania Empresarial com as empresas associadas ao Instituto. E o maior objetivo é fomentar, junto a essas empresas associadas, a prática da responsabilidade social. Então, contribuir nos seus projetos de investimento social privado, contribuir na estrutura dos seus projetos de responsabilidade social,
Então, esse é um primeiro evento de uma série de eventos que vão acontecer em 2013. O que vocês têm percebido na prática? Porque as pessoas falam bastante, agora a prática a gente percebe que ela é um pouquinho diferente do que é feito, do que é falado, do que é feito em papel, do que é acordado em papel. O que está faltando, então, para que essas empresas elas adotem o que elas conversam? Então, justamente é esse o grande desafio do Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão, é fomentar a prática da responsabilidade social empresarial junto a essas empresas que estão no Maranhão. Mudou alguma coisa? Tem avançado bastante, porque há uma tendência, né, a gente pode falar dentro da administração, que existem ondas administrativas. Num determinado momento era a qualidade total e as empresas se adequaram a essa proposta. Antes da qualidade total era o Fordismo, a proposta em escala. E a partir de 30 anos para cá, a temática da responsabilidade chegou de 20 anos muito mais forte no Brasil. E isso é irreversível. Uma empresa que hoje não se posiciona de maneira socialmente responsável no mercado, ela corre sérios riscos, inclusive com a sustentabilidade do seu próprio negócio. Vamos elencar, então, quais são os principais pontos que essas empresas precisam chegar, precisam adotar para que ela chegue nessa tão querida responsabilidade social ideal. Então, a responsabilidade social nada mais é, quando a gente fala em responsabilidade, é a capacidade da empresa de dar resposta aos seus stakeholders. O que são os stakeholders? São seus públicos de relacionamento. Então, a maneira como ela dá resposta para o consumidor, tendo produtos adequados, sustentáveis, equilibrados, dá respostas ao poder público, ao meio ambiente, que é uma grande exigência, à sociedade como um todo, ao seu público interno, às relações trabalhistas dentro da empresa. Então, quando a gente fala em responsabilidade social, e é isso que nós temos difundido, é muito mais amplo do que pequenos projetos ou ações sociais. Responsabilidade social é um posicionamento da empresa no mercado. Agora, em relação a custos, para que se adote tudo isso, o custo é elevado ou a empresa ela consegue se adequar com o próprio recurso? Então, hoje isso também foi tratado junto às empresas. A gente mostrou práticas e exemplos que vão de pequenas e microempresas até grandes empresas. Então, cada empresa tem um impacto maior no meio ambiente. Cada uma, dentro do seu impacto, que a gente chama a pegada ecológica de cada empresa, ela estrutura sua prática de responsabilidade social a partir disso. Então, é possível fazer ações de responsabilidade social com pequenos recursos. Um exemplo, claro, para ficar situado, é a questão de resíduos sólidos. Que é um tema atual, você conseguir gerir os seus resíduos. Então, coleta seletiva, destinação desses resíduos, ecoeficiência, que passa por economia de energia, economia de água, são exemplos simples que qualquer empresa pode adotar e já contribui para o meio ambiente, para a prática da responsabilidade social. Amador, agora a gente percebe que muito depende dos poderes, né? Depende do governo do estado, depende da prefeitura. Então, como é que o empresário ou então uma empresa, um órgão, pode adotar, por exemplo, a coleta seletiva se o próprio município não tem onde fazer essa coleta, onde deixar o material corretamente, é tudo no mesmo... Na cidade já existem alguns pontos de coleta, desde catadores, existe um projeto também de uma empresa local que ela recolhe esses resíduos. Então o ICE também disponibiliza esses locais de coleta, ajuda. Mas acima de tudo, que é um pouco o trabalho do ICE. O ICE, quer dizer, ele fomenta junto às empresas a prática da responsabilidade social e procura também criar canais de diálogo com o poder público e com a sociedade civil para que essas políticas sejam integradas. Então, quando a gente fala em responsabilidade social, a gente está falando também do papel e a contribuição das empresas para a melhoria da qualidade de vida de uma cidade, né? Que não é só gerar lucro, mas é também se posicionar como uma empresa socialmente responsável, investir socialmente e criar uma cadeia produtiva que seja benéfica para todos, diminuindo o seu impacto ambiental, social, enfim. Agora, uma última pergunta, de forma rápida, em relação a... Você falou que era o primeiro passo de um trabalho a ser realizado, quais vão ser os outros passos? Então, a partir desse momento, nós vamos formar grupos de trabalhos para tratar a questão de resíduos sólidos, questão de investimento social privado, e outros temas pertinentes às empresas e à sustentabilidade, e junto a isso outras oficinas irão ocorrer durante o ano. E aí terão atividades práticas dentro das empresas, quer dizer, isso é iniciar um trabalho de assessoria técnica junto com essas empresas durante todo o ano de 2013.
que nós já vemos fazendo aí nesse processo, né? Ok, eu agradeço então a presença do Daniel Madorra aqui no Maranhão Acontece mais uma vez. Eu que agradeço. Em um problema antigo, vamos voltar a falar sobre o problema das chuvas, que se repete sempre, são as áreas de risco em São Luís. Segundo o levantamento feito pela Defesa Civil, somente na capital existem 65 áreas consideradas de risco, nas quais moradores convivem com a ameaça de deslizamentos e inundações durante esse período chuvoso. O estudo feito pelo professor de Arquitetura e Engenharia Civil da Universidade Estadual do Maranhão, em 2010, mostra que o crescimento desordenado da cidade é a principal causa de agressões ambientais sofridas pela bacia do Bacanga e que provocam inundações e alagamentos na cidade em locais conhecidos como áreas de risco. Esses riscos eles são ocasionados de várias maneiras. Existem riscos à saúde, decorrente de problemas de natureza gastrointestinal, respiratória, dermatológica, dengue, malária, etc. O risco social, porque na medida em que os mangues são devastados, são degradados, eles favorecem o assoreamento, as enxurradas provocam danos ambientais irreversíveis. O trabalho rendeu até um livro onde o professor relata o problema e qual seria a solução. Em relação à bacia do Bacanga, nós temos um problema sério com as comportas da barragem. Hoje nós só temos uma comporta funcionando, a outra foi completamente obstruída. E nós temos, durante as cheias, chuvas muito intensas e de grande duração, o nível da maré, da barragem sobe com essas chuvas fortes. Então, o manejo da barragem seria um dos pontos que poderia solucionar o problema. Outras questões é o remanejamento dessas populações para áreas mais seguras. Um levantamento feito pela Defesa Civil apontou a existência de 65 áreas em situação de risco, onde os moradores convivem com as ameaças de deslizamentos de terra e inundações durante o período chuvoso. Nesta região, na área Itaquibacanga, onde foi desenvolvida parte da pesquisa do professor Salgado, centenas de famílias sofrem com o problema das enchentes. Se torna difícil porque chove e não pode andar nas ruas. Aí é muito inseto, essas águas empoçadas aqui. A gente pode sair que fica tudo sujo, aqui fica tudo cheio de água, tem medo de entrar água na minha casa. 182 detentos de unidades prisionais de São Luís foram contemplados com a saída temporária de Páscoa. Os presos com bom comportamento começaram a sair na quarta-feira antes da Semana Santa e deveriam retornar na segunda-feira, mas não aconteceu. 12 detentos ainda não voltaram. A Justiça concedeu 182 saídas temporárias para detentos do sistema prisional do Estado na Semana Santa. 172 conseguiram autorização para a saída no feriado. Até às 6 da tarde desta terça-feira, 160 presos retornaram para os locais de cumprimento de pena e 12 ainda não se apresentaram. O benefício é concedido aos internos com bom comportamento e é autorizado com base na Lei de Execuções Penais. Os presos que não retornaram aos presídios são considerados evadidos do sistema prisional. O conselho que se dá é que retorne, se apresente, porque nada melhor do que a liberdade com a dignidade pela porta da frente, cumprindo sua pena. Você verifica que no universo de 182 autorizações, 172 foram liberados e 160 regressaram, significa que é muito positivo para o sistema penitenciário. O clima está acolhedor, embora com problemas localizados de ordem estrutural que nós estamos, vamos dizer assim, reorganizando a casa. O secretário explicou também que o grupo de monitoramento carcerário do Tribunal de Justiça se equivocou quando divulgou nota dizendo que cerca de 2.000 presos dos regimes aberto, semiaberto e livramento condicional não estariam sendo fiscalizados pela CEJAP. Nós nos antecipamos a eles e foi uma provocação que fizemos isso na reunião. E criamos aqui, na gestão penitenciária que está iniciando, o NUMEG, que é o Núcleo de Monitoramento dos Egressos em Geral. Criamos, está no Diário Oficial de 25 dias atrás, então não procede essa colocação desse grupo de monitoramento do TJ. E até me surpreende essa colocação. E no próximo bloco, a situação precária das feiras de São Luís. Eu volto daqui a pouco. O Maranhão Acontece está de volta e com uma denúncia. A denúncia partiu de funcionários da unidade mista do São Bernardo. O problema é que o diretor teria demitido trabalhadores sem nenhuma justificativa.
Os funcionários desta unidade mista denunciam que estão enfrentando um conflito com o atual diretor, Adalto Ramos. Segundo eles, o diretor demitiu 4 pessoas sem justa causa. Eline Gomes, que trabalha no local há 3 anos, diz que foi coagida e sofreu assédio moral. Ele começou a ficcionar na parede vários memorandos, inclusive obrigando funcionários a assinar alguns memorandos, algumas coisas dizendo que veio da secretaria com relação ao atendimento aqui. Então, algumas colegas estão fazendo pico hipertensivo, algumas colegas estão com medo aqui por conta disso, porque o administrador usa a palavra dele para dizer que quem não tiver contente com a situação, que peça para sair. O pessoal da Copa, que trabalha aqui desde quando eu cheguei aqui em 91, dorme no chão, em caixa de papelão, porque não tem repouso para eles. Às vezes eles pegam até uns colchão de lá. Mas tá para SAMU. Ficou uma enfermaria agora de pediatria que não está funcionando porque o banheiro está todo quebrado, torneira vazando direto aí. E ficou assim, está sem pediatria aqui no São Bernardo. Com o conflito entre os funcionários e o diretor, vem à tona outro problema, a forma precária em que funciona a unidade. A unidade mista, que funciona no bairro do São Bernardo, dispõe de 28 leitos, mas segundo os funcionários, apenas 20 estão sendo utilizados. O restante pertence à pediatria, que está desativada. Aparentemente, o motivo seria porque alguns funcionários desconhecem a autenticidade deste documento, que tem a assinatura do secretário municipal de saúde. Eles se recusaram a assinar o papel, onde determina que o atendimento aos pacientes seja feito sob qualquer condição. Eu considero isso um assédio moral, porque abuso de poder. Inclusive ontem eu fui devolvida pela secretaria sem cometer nenhum ato relacionado ao meu trabalho. Mas o que mais me entristece é a forma como nós, funcionários, estamos sendo tratados. Inclusive, ontem à noite, a colega me liga chorando, que ela está temendo ser demitida, porque a próxima seria ela ser devolvida. Então, em 21 anos que eu trabalho, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Tentamos conversar com o diretor sobre a denúncia de assédio moral, mas ele preferiu não atender a nossa equipe de reportagem. E o problema da violência contra a mulher voltou à tona depois de um levantamento que aponta que o medo da mulher em denunciar atrapalha no trabalho de combate à violência. As pesquisas mostram que é grande o percentual de mulheres que preferem esconder as agressões que sofreram. Segundo uma pesquisa do Data Senado, encomendada pelo governo federal, apenas 28% das mulheres vítimas de violência denunciam os agressores numa delegacia. 23% não procuram delegacia, órgãos de proteção, nem ligam para o Disque Denúncia. Especialistas afirmam que várias causas levam mulheres agredidas a ficarem em silêncio. Medo da vingança ou a própria vergonha da agressão. Há uma ingenuidade comum. Mulheres agredidas sempre acreditam que a mais recente agressão será sempre a última agressão. A dependência financeira é uma das causas mais comuns, mas a principal é a própria preocupação com os filhos. Esta professora conta a história de uma vizinha que sofria maus tratos do parceiro. Os vizinhos denunciavam. Já a agredida sempre negava as agressões para a polícia. Medo, né? Às vezes é medo, insegurança, né? Que não tem segurança, ela se com medo de denunciar. Apesar da existência de leis de proteção, como a Maria da Penha, os dados do Maranhão mostram que a violência contra a mulher vem aumentando. De acordo com o Disque Denúncia, o número de ligações recebidas em 2012 foi 111% maior que em 2011. Das 180 ligações que relataram violência contra a mulher, 57% tinham relação com violência física e 27% com violência psicológica. A Secretaria de Estado da Mulher realiza uma capacitação para 50 mulheres feministas e grupos de mulheres sobre violência de gênero. A ação faz parte do projeto Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, uma parceria dos governos federal, estadual e municipal.
Nós estamos capacitando hoje, estamos com 52 mulheres, de grupos de mulheres e mulheres feministas, né, objetivando formar multiplicadoras, né, na temática de violência de gênero. A ideia é que essas mulheres possam estar levando para as suas organizações, para os seus grupos de mulheres, né, os dados sobre violência contra a mulher, como é que está hoje organizada a rede de atendimento à violência contra a mulher, e possam estar multiplicando esse conhecimento nas suas comunidades com outras mulheres. E vamos voltar a falar sobre a situação das feiras e mercados da capital. Quem frequenta o local já sabe que a situação não é nada fácil. Falta estrutura adequada e a prefeitura já adiantou que vai reformar os locais. A situação da maioria das feiras e mercados de São Luís é precária. No bairro São Francisco, por exemplo, muita sujeira, lixo acumulado, além de esgoto sem tratamento, tomam conta do mercado. Os alimentos, como carnes e peixes, ficam expostos sem refrigeração. Animais circulam livremente pelo local, sem falar da estrutura parcialmente comprometida pela ação do tempo, que, segundo os feirantes, não passa por uma reestruturação há mais de 13 anos. E foram os próprios associados que tiveram que cuidar da reforma do piso e dos boxes. As condições estão precárias, porque a gente está esperando o poder público vir até nós. Porque o que tem dentro do mercado foi feito pelos feirantes, tá certo? A falta de condições adequadas e cuidados com o local incomodam os consumidores e frequentadores do mercado. Ainda tá precária. Só que quando é dia da chuva, encheu tudo aí. Ninguém não vem nem na feira de manhã. A gente está passando, mas não está como era para estar. Então ela, com uma reforma, vai ficar muito melhor. Nem tudo é para sempre. Então precisa reforma. O mesmo acontece no Mercado Central. Aqui, a sujeira se espalha por toda a área. A estrutura do prédio histórico já mostra sinais de desgaste, tanto no piso como no telhado. Falta reformar do chão ao teto, porque a gente olha para o chão aqui, a situação toda nojenta, né? Está um completo descaso já de muito tempo. Tem que melhorar muita coisa aqui, pelo menos dar uma reforma. Este é o retrato do abandono e do descaso com um dos mais antigos mercados da capital maranhense. E aqui o prefeito conhece com carinho o Mercado Central, que faz parte do patrimônio histórico, né, de São Luís do Maranhão, uma área aqui muito bonita, mas que precisa ser reformada. No próximo bloco, estudantes da UEMA promovem um trote solidário que estimula a doação de sangue. A gente volta em instantes. Já estamos de volta e a chuva forte, mais uma vez, atrapalhou bastante o trânsito de São Luís. Foram cerca de 2 horas de chuva e muito trânsito lento. O maior problema é que a água forma poças que acabam mascarando os buracos. E olha que não são poucos. Os motoristas devem ter atenção redobrada durante a chuva e após a chuva. E foi lançado, na tarde de hoje, em São Luís, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com o lema Viver Sem Limite, o objetivo do plano é implementar novas ações sociais que beneficiem as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência no Maranhão. O plano foi lançado em 2011 pela presidente Dilma Rousseff, mas só agora a sociedade maranhense tomou conhecimento das determinações que, segundo a secretária de Estado de Direitos Humanos, Luiz Oliveira, vêm sendo discutidas desde 2012. No ano passado, nós ficamos fazendo a mobilização para a adesão. Várias reuniões aconteceram de orientações gerais acerca não somente da capacitação, mas da captação de recursos, porque são 4 eixos fundamentais. O Plano Viver Sem Limites tem como objetivo intensificar ações de inclusão para pessoas com deficiências e prevê investimentos na ordem de 7 bilhões e 600 milhões de reais. A adesão dos municípios é fundamental para o sucesso do plano. Nós trabalhamos em 3 pontas do Viver Sem Limite, que é os gestores. Nós precisamos deles para que as adesões ocorram, dos conselhos, que são parceiros fundamentais nesse processo, e das entidades de promoção dos direitos da pessoa com deficiência.
O Plano Viver Sem Limites prevê ações e investimentos para melhorar a vida de pessoas com deficiências nas áreas de educação e saúde. E foi justamente para cobrar ações da Secretaria de Estado da Saúde que o Fórum Maranhense de Entidades e Pessoas com Deficiências promoveu uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O Fórum acusa a Secretaria do Estado de Saúde da não aplicação de cerca de 9 milhões de reais em recursos para a implantação de 9 centros de reabilitação no Estado. Nós sabemos que os recursos vieram, os recursos voltaram por incompetência da Secretaria de Saúde e só quem tem a perder é a pessoa com deficiência, porque o Maranhão é um dos 2 únicos estados do Brasil que não tem essa rede implantada. O caso já gerou um inquérito criminal e, enquanto a situação não se resolve, pessoas como o senhor Antônio Nunes clamam por respeito e justiça. Muitos anos que a gente solicitando a mesma coisa, solicitando que a gente tem direito de ir e vir, existe dinheiro para isso. É um absurdo, gente. Isso aqui não dá para ficar calado. Não dá para a gente continuar com essa omissão do Estado. E alunos de medicina da Universidade Estadual do Maranhão transformaram a saudação aos novos calouros no ato de solidariedade. O famoso trote, que muitas vezes tem um aspecto negativo por conta de brincadeiras pesadas, foi utilizado para estimular a doação de sangue entre os universitários. Os alunos do curso de Medicina Veterinária da UEMA decidiram provar que o trote pode ser positivo. O resultado é o trote solidário, uma parceria com o Hemomar que possibilita que os universitários doem sangue. Esta campanha de doação de sangue é uma aula de solidariedade. Pouco tempo depois que a unidade móvel do Hemomar foi instalado na UEMA, a todo momento chegavam estudantes para fazer a coleta de sangue. Essa parceria também é importante a gente fazer com as universidades, porque nós estamos fazendo coleta com jovens e também aumenta o estoque de sangue do Hemomar. A unidade móvel do Hemocentro está estacionada na área do ambulatório da UEMA. Para fazer a doação, o voluntário precisa ter entre 18 e 60 anos de idade, estar com peso acima de 50 quilos e cultivar hábitos saudáveis de vida. Em cada coleta, são retirados 450 ml de sangue. Por que você decidiu fazer a doação de sangue? Eu acho que, como eu já tenho parentes que às vezes precisam de sangue, eu nunca, minha primeira vez, é uma forma de ajudar em relação a isso. Eu doei há 3 meses e aí eu fiquei sabendo lá na veterinária, no prédio veterinário, que ia ter uma campanha aqui e aí eu resolvi vir. A edição de hoje fica por aqui. Fique agora com Ana Tereza e o Esporte Guarani News. E a gente se encontra daqui a pouco, às 11h30 da noite, no Dia News. Até lá! TV Guará, diferente por natureza.